Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Bora. Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Cara, deixa eu jogar aqui o videozinho no YouTube para eu me ver. Tá dando... Deixa eu ver se tá rolando uma microfonia. Agora acabou. Maravilha, hein, gente? Apareci. Tô me vendo aqui. Quem tá falando comigo aqui? Hoje, ó, Marcele já mandou aqui, ó. Hoje tem cruzamento. Hoje tem, né? Hoje tem cruzamento. Estou aqui, né? Sentadinho, dando aula para vocês. Essa moleza. Cara, em 90 segundos você não faz nenhum miojo. Muito bom. Cara, 45 minutos. Ah, beleza. Olha aqui, olha aqui. 16 graus, gente, no Paraná. Quem está no lugar mais frio hoje? Me conta aí, né? Até agora, parece que só o Paraná está ganhando, com 16 graus. O Rio de Janeiro hoje está glacial. Quem está no lugar mais frio hoje? Coloca aqui no chat que eu quero ver, quero ver. Prof, só tem 2 páginas o caderno. Ih, Dalila, acho que não vai dar não. Vai dar não. Vai dar não. Dalila, qual a temperatura aí? Conta para mim, né? Quero saber como é que tá. Eu nem liguei o ar hoje. 13 graus. Meu Deus. Olha aí. Então, gente, vamos juntos. Cara, separei a nossa segunda aula de genética, que tá, ó, sensacional. E hoje, gente, não sei se você já pegou o material da aula, nós temos várias questões do Enem. E eu separei essas questões e eu coloquei os níveis de dificuldade. Então, vamos ver o seguinte, estou olhando vocês dessa câmera aqui, ó, mas o que eu vou fazer? Vou cortar para essa, troquei de câmera, troquei, olha aí, ó, vou voltar para outra, pá, voltei para cá, agora volta para essa aqui. Aí, gente, aqui tá assim, né? Nos cortes, nos cortes, nos cortes. Pessoal, tá muito sinistro isso, tá sinistro demais. Rodrigo está humilhando na tecnologia. Rodrigo é quase um streamer, né? Então, gente, vamos lá. Aqui nós temos a nossa aula sobre a primeira lei de Mendel, a primeira lei, né? E por que esse assunto cai tanto? Por que... Uou! Você sabe qual é o maestro da sua saúde? O que você precisa fazer para viver mais feliz e viver de maneira mais equilibrada? Pois então, nós vamos falar tudo isso na nossa Semana da Longevidade, uma semana dedicada totalmente a conhecer os princípios da nossa saúde, princípios da suplementação, o que é importante fazer, como é que eu regulo meu sono, quanto de atividade física, quanto de água, quanto disso, tudo isso a gente vai falar nesta semana. O objetivo principal é dar a você condições para você tomar uma decisão mais acertada para viver mais, viver feliz e de forma mais equilibrada. Ficou interessado que eu sei, né? Então clica aqui no botão Saiba Mais e venha viver bem com a gente.
Você sabia que tá carregando uma maquininha de cartão no bolso esse tempo todo? Pois é, para você fazer isso, basta procurar por Infinity Pay lá na Play Store e baixar o aplicativo que é 100% gratuito. Cria sua conta rapidinho, pode ser MEI, CPF ou CNPJ. Depois disso, basta procurar pela opção aqui Infinity Tap. Depois disso, você acaba de transformar o seu celular em uma maquininha de cartão. Você consegue cobrar diretamente do seu celular, sendo Android ou iOS. Basta você adicionar o valor que você quer e fazer agora a sua venda. E vendendo aqui um fone de ouvido, em segundos o cliente aproxima o cartão ao meu celular e a venda já está feita. E o melhor de tudo é que o dinheiro cai na sua conta de forma muito rápida. Basta você checar as suas últimas vendas. E se o teu celular tem NFC, você já pode começar a vender agora mesmo. Agora é só você ir lá e baixar o app da Infinity Pay e transformar o teu celular numa maquininha. Acima de 427 deveriam acertar essa questão. Então, pô, gente, se eu tirei 450, cara, o esperado era eu acertar uma questão de dificuldade 427. Isso é o esperado. Olha aí, Ana Lu mandou, né? 543. Então, pela dificuldade dessa questão, Ana Lu deveria ter acertado. Porque ela tirou 543. Essa ela deveria ter acertado. Essa daqui, que já é 587, já era esperado que ela errasse, porque está acima do nível dela. Por exemplo, Lucas de Oliveira tirou 612. Era esperado que essa questão aqui ele acertasse. Essa daqui, ó, já era esperado que ele errasse. Ela está um pouquinho acima, tá? Então, gente, quando a gente fala questão fácil, no Enem, você tem que acertar as questões fáceis. Isso depende. Porque é questão fácil para quem? Questão fácil para quem? Porque, pessoal, o Lucas tem um nível de ciência da natureza 612. Então, essa questão aqui, para ele, tá vendo aqui, ó, 587, é uma questão que ele deveria ter acertado. Agora, teve pessoas que tiraram 500 e pouco. Então, essa questão para ela já era uma questão difícil. E genética tem níveis crescentes. Olha aí, ó. Por exemplo, cara, tem uma questão que eu vou mostrar aqui. Olha essa, gente. Mas essa aqui acho que é pior. Olha essa. É uma questão de dificuldade 754, ou seja, somente pessoas que tiraram acima de 754 deveriam acertar. Aí alguém ia falar assim, mas Rodrigo, por que que eu, mesmo tendo tirado uma questão dessa, acerto? Às vezes você, acertou. Vai ganhar pontos por acertar essa questão? Vai. Mas se você é um aluno 512, tu vai ganhar poucos pontos. Agora, se você for um aluno, sei lá, 820 em natureza, amigo, acertou essa, tu vai ganhar muitos pontos. E um aluno 820, pessoal, poderia errar essa daqui? Um aluno 820 poderia errar? Ele pode errar. Imagina, essa questão é a última de natureza. E ele fez primeiro matemática. O tempo, cara, acabou. O que que ele faz? Ele chuta. E aí ele chuta essa questão aí, ó, que é 427, ele é 800 e pouco, e erra justamente essa. Ele deixa de ganhar pontos preciosos aqui. Então eu fiz questão de trazer as questões de genética, colocar elas em nível de dificuldade, para tu ficar ligado, tá bom? O Yuri perguntou assim, ó, deveriam ou acertaram? Na verdade, tudo é calculado, o Yuri, no Enem, como probabilidades. Então deveria ter acertado. Se você tem nível de ciência da natureza 520, uma questão que é 427, você deveria acertar ela. Eu não acertei, errei. Tudo bem. Mas também acontece o contrário. Alguém que tem nível 500 acerta uma questão 700 e pouco. E por que que ele acaba ganhando menos? Porque torna-se possível que ele tenha acertado aquela questão ao acaso. O famoso quê? Chute. Ó, se você erra fácil, acerta difícil, o Enem, a TRI, isso aí. Se você acerta fácil, acerta difícil e erra fácil, você deixa de ganhar pontos preciosos, né? Gustavo, isso é novo para você, mas, cara, isso aí é a regra da TRI, tá? Então vamos lá, gente.
Trouxe essa parte aí de Enem, mostrando para vocês sobre a habilidade do Enem, sobre nível de dificuldade. E agora, vamos trazer um papo sobre os tipos de herança do Enem. Vamos lá? Vamos começar aqui, então, falando sobre os tipos de herança. Lembrando que hoje, meus lindos e minhas lindas, nós vamos falar com vocês sobre as heranças que envolvem a primeira lei de Mendel, tá? Que envolvem a primeira lei de Mendel. Gente, e as heranças que envolvem a primeira lei de Mendel, elas são chamadas de heranças autossômicas. Eu até falei disso semana passada, né? E por que que essas heranças autossômicas são importantes? Não sei se você lembra, nós temos 46 cromossomos. Sendo que desses 46 cromossomos, o que que rola? 44 cromossomos são comuns a homens e mulheres. Eles são chamados de autossomos. Então, se eu tiver alguma herança que está aqui dentro, se eu tiver alguma herança que está aqui dentro, cara, isso não afeta o sexo. Pode afetar homem, pode afetar mulher na mesma taxa. Então, isso são as heranças autossômicas. E você vai observar que a primeira lei de Mendel, cara, ela está presona aqui. Agora, existem 2 cromossomos que não são comuns a homens e mulheres. São chamados cromossomos, chamados de cromossomos sexuais. Que no homem é X e Y e na mulher é XX. Aqui a gente vai ver as heranças ligadas ao sexo. Então, gente, fique esperto, hein? Porque hoje o nosso assunto tá aqui, ó, nos 44 autossomos. E a gente numera esses autossomos de 1 até 22. Por que a gente numera de 1 até 22? Porque são pares, né? Primeiro par, segundo par, terceiro par. Então vai do par de número 1 até o par de número 22. Par 22 faz 44 cromossomos. Tudo bem? Se você tá de boa, se você entendeu, manda um joinha aqui para mim no chat para poder seguir. Vai lá. Gente, nada de desistir. Osmar tá falando aqui, ó, desiste. O que que é isso, né? Então vamos embora. Vamos ver agora o primeiro tipo de herança. A gente vai estudar as heranças autossômica recessiva. É a primeira. E vamos lá, só lembrando, eu tenho um gene azão, um gene azim. Ai, que lindo, Rod. E vamos lá, se é uma herança recessiva, olha aqui, ó, eu escrevi aqui, ó, herança recessiva. Se é uma herança recessiva, o gene azinho é quem causa a doença. Então, o indivíduo que tiver o gene azinho, ele vai ter a doença. E o cara que tiver o gene azão, ele vai ser o quê? Normal. Então, calma aí. Se tu for azão ou azão-azinho, cara, qual é o gene que manda nesse caso? O gene que manda nesse caso é o gene azão. Então, esse cara aqui, ó, vai ser o cara normal. E eu posso até escrever esse cara azão ou azão-azinho como sendo azão-traço. E o moço que é azinho, gente? O moço que é azinho, ele é chamado de... apaguei. Ele é chamado de afetado. Vai ser o dodói, né? É o cara afetado. E qual o exemplo de herança que é assim que aparece direto na prova? É o tal do albinismo. Para quem não lembra, né? Albinismo é um distúrbio que a pessoa não produz a melanina, que é esse pigmento que dá cor para a pele. O que, que vai acontecer? A pessoa ela fica com a pele, com aquela mancha brancona. E o albino, gente, ele é o azinho. E quem não é albino, por exemplo, eu não sou albino, então eu sou o quê?
azão ou azão azinho. Tudo bem? Pegou isso aí? Cara, tô vendo que o Osmar quis dizer outra coisa. Osmar, me perdoe se eu entendi errado, tá? Gente, o pessoal quer dar print, né? Deixa eu colocar aqui na tela para você dar um print, ó. Dá o print aí, gente. Deu aí? Agora, vamos ver isso aqui. Certamente já veio essa parada aqui, ó. Na aula de genética, o que significa quadradinho? Quadradinho, gente, na aula de genética significa homem. E o que significa a bola? A bola significa mulher. Então, quadrado é homem, bola é mulher. E se eu fizer um traço aqui, ó, isso quer dizer que houve um casamento. Casamento. Agora, gente, se eu pegar aqui, ó, e fizer um traço duplo, fiz um traço duplo entre um homem e uma mulher, o que significa isso? Isso significa que é um casamento consanguíneo. É o famoso pegou a prima. Eita, não perdoa nem a prima e olha aí, né? Então, se você pegar um parente teu, é traço duplo. Gente, dentro da espécie humana, casamento entre primos, a galera tolera. Agora, casamento entre irmão, não. Agora, gente, cachorro. Cachorro não tem nada a ver, né? Por exemplo, o pai pega a filha, a mãe pega o filho, irmão cruza. Cara, sempre dá umas zoeiras aí, né? O cachorro. Mas na espécie humana, não. Primo com primo pode. E se você está casando com algum parente, não importa o grau, né? É o casamento consanguíneo, como a Anaísa botou aqui, né? Eu faço um traço duplo. E aí, teve filho aqui, ó, tá vendo? E aí, eu vou botar aqui que teve 2 filhos. Teve. Primeiro aqui, uma menina. E depois, ó, teve um menino. E uma parada que talvez você não saiba, os irmãos, eles estão em ordem cronológica, tá? Essa nasceu primeiro, é a primogênita, e esse aqui é o caçula. Então é sempre daqui para cá, tá? Desse lado aqui é o mais velho, e desse lado aqui é o mais novo. Tudo bem? E aí o que eu quero te dizer? Que nesse caso aqui, esse menino aqui, ó, esse menino, ele era albino. Caraca! Primo com primo pode também não. Sofia, poder pode. Aí nasce com 3 olhos e sem nariz. Olha aí, ó, deformidade. É aquela parada, né? Ó, Deus castiga. O pessoal manda logo essa. Gente, então vamos lá, voltando aqui. Esse menino aqui tá doente. Ele é albino. Cara, se ele é albino, ele é o quê, gente? Vamos lá. Olha pra mim aqui, ó. Olha aqui, ó. Voltei aqui. Se ele é albino, o que ele é? Ele é azim. Poxa, então ele é azim? É. Agora, olha para os pais dele, gente. Eu não pintei os pais. Se eu não pintei os pais são normais. Pessoal, se os pais são normais, ele tem que ser azão alguma coisa aqui e azão alguma coisa aqui. É o que a gente está vendo. O que vai acontecer? Se esse casal teve um filho azinho, gente, um azinho só pode ter vindo da mãe, outro azinho só pode ter vindo do pai. Então, ó, fechei. Os pais aqui são o quê? Azão, azim. Gente, isso aqui é o mais bizarro. Tu pegou esse negócio? Tu pegou? Pegou? Então, os pais são normais. Se eles são normais, ele é azão alguma coisa. Como eles tiveram um filho azinho, um azinho veio do pai, outro azinho veio da mãe. E aí fechou. Castigou na visão. O que isso quer dizer, Marcela? Ah, meus avós paternos eram primos. Ó, João Márcio mandou aí, ó. Hermafroditismo tem relação com os cromossomos X e Y? Sim, vai ter uma aula mais para frente sobre isso, tá? Gente, agora me fala, quem é esta mulher aqui? Esta mulher. Quem é esta mulher? Gente, essa mulher aqui é uma mulher normal. Então, se ela é normal, ela tem que ter o gene azão. E esse azão veio de quem? Aí pode ter vindo da mãe, pode ter vindo do pai. Só que eu não sei o que é.
Porque ela poderia ser azão, porque, por exemplo, a mãe mandou esse e o pai mandou esse. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é o pai mandar esse e a mãe mandar essa. Então, como eu não quero me comprometer, eu vou dizer que ela é não traço. Eu não sei o que ela é, tá? Então, qual é a grande característica de uma herança recessiva? A gente tem algo que a Júlia Caixeta mandou. Cara, qual é a chave para tu achar uma característica recessiva? Geralmente é indivíduo, botar aqui, ó, indivíduo afetado com pais normais. Então, se você pegar uma questão de genética que tem indivíduo afetado com pais normais, isso fala a favor de uma herança recessiva, tá? Fala a favor disso. E eu posso dizer para você que heranças recessivas, elas têm uma tendência que é pular, elas pulam gerações. Como assim, Rod? Pular geração? Olha aqui. Essa geração aqui é a geração dos pais. Não tinha característica. Ela pulou a geração dos pais e caiu aqui. O que pode ter acontecido? Na geração dos avós, pode ter tido alguém albino. Sei lá, um dos avós era albino. Na geração dos pais, ninguém era albino. Na geração dos filhos, alguém é albino. Ou seja, pulou a geração dos pais. É a história, né, da Marcela, que está aqui, ó. Marcela, que tem, né, o Proenem de ouro. Por que tu tem o Proenem de ouro? Tu lançou aí, né? Gente, olha só. Vida traiçoeira. Olha aí, ó. Eu puxei pro pai. Gente, escuta só. Sabe o olho claro? O olho claro aí da Marcela? Ela não tem. Mas um dos avós dela pode ter tido. Então, a vovó Lourdes, né, tinha esse negócio. Aí o que aconteceu? Os pais dela não têm. E aí caiu nela. Então, Marcela tem um olho, ó. Olho azul. Então, pula uma geração. E às vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho olho castanho escuro. Meu namorado também tem olho castanho escuro. Mas o vovô Enzo tinha olho verde. Então, nossos filhos podem ter, né? Pode rolar isso. Pode ter. Eita, Júlia, que parada é essa? Né? Gente, pegaram a visão? Pegou a visão disso? Isso aí é bem importante, tá? Ah, é o pai da Marcela que tem olhos azuis. E a Marcela não tem. Aí a Marcela pode chegar pro namorado dela e falar assim, olha, a gente pode ter uma filha de olho azul, porque papai tem olho azul, né? Caraca, tua irmã tem. O nome de vó é Lourdes, né? E o nome do avô é Moacir, gente. Muito bom. Então, já mandei para vocês herança autossômica recessiva. Agora vou lançar número 2. Ficou horroroso. Agora a gente vai falar sobre herança autossômica dominante. Agora, gente, o jogo virou. O jogo virou. O gene azão é o gene que causa característica, ou seja, a doença pode estar aqui, no azão. E quem tem o azim, tá de boa. O azim, gente, é o cara que é normal. Eu tô falando de doença, mas pode ser uma característica, tá? Então, por exemplo, quem for azão traço é o rapaz afetado. E quem for azim é o rapaz normal. E sabe um exemplo de característica? Olha aí, Júlia Caixeta. Tá mandando bem demais. Um exemplo disso é a chamada polidactilia. Nossa, o que é poli? Poli é muitos. E dáctilo é dedo. Então, polidactilia é a pessoa ter, ó, um sexto dedo. Deixa eu trocar de câmera aqui rapidinho. Vem pra cá! Então, o que é polidactilia, gente? Ó, 5 dedos. Imagina que eu tivesse mais um aqui, ó. Isso seria polidactilia.
Ou imagina no pé, gente. Imagina no pé. A pessoa, ó, ter mais um dedinho no pé aqui, ó. Olha aí, ó. Mais um dedinho. Nossa, que horrível. Você nunca imaginou que ia ver o pé. Ó, tem 5 dedos aqui. Imagina se tivesse um dedinho aqui, brotando aqui, ó. Imagina. Caraca, que sinistro, gente. Então, isso é a tal da polidactilia. Caraca, a Karen tem polidactilia. Meu Deus. Então, deixa eu cortar para outra. Voltei para cá, cortei para cá, né? O pessoal ficou escandalizado. Imagina, alguém entra na tua sala agora, tô assistindo aí uma aula que o maluco mete um pé, né? Caraca, a tia tem 6 dedos. E a sorte de vocês é que vocês não conseguem sentir o meu chulé, né? Cara, tá brabo aqui hoje, né? Cara, hoje vai bombar essa live aqui, ó. Faz aquelas trend de transição, professor. O que é trend de transição? Eu não sei. Que é aquela da Camila Pudim vai fazer da Cleópatra? É isso que vocês querem que eu faça, gente? É isso? Então vamos lá. Esse é um exemplo, tá? Ó, o US4, anemia falciforme e talassemia são autossômicas recessivas? Vou falar sobre isso, hoje ainda, né? Eu não consigo parar de ler esse chat, não consigo. Mas deixa eu voltar aqui. Outra característica que ela é... Gente, olha para mim aqui. Deixa eu voltar para essa câmera aqui. Outra característica que ela é autossômica dominante é isso aqui, ó. A capacidade de enrolar a língua. Então, todo mundo que enrola a língua é o quê? É azão alguma coisa. E se eu sou azão, esse azão tem que ter vindo de quem? Do meu pai ou da minha mãe. E aí, vamos ver se você consegue entender isso aqui. Deixa eu voltar para cá. Gente, olha só. Imagina aqui essa família linda, tá? Papai, quadrado, casamento, bola, mamãe. Teve 2 filhos. E aí, olha só. Essa irmãzinha aqui, ó, ela enrola a língua. Que eu pintei aqui. Se ela enrola a língua, gente, e enrolar a língua é uma característica dominante, se essa característica ela enrola a língua, ela é azão alguma coisa. Aí ela aprendeu isso e fala assim, ai, que legal, que legal, que legal. Osmar, e tem uma brincadeira aqui no ProEnem, né, que é a seguinte, que todo mundo já apanhou da tecnologia, menos eu. Na verdade, a tecnologia é que apanha de mim, né? Tecnologia é que apanha, né? Tecnologia que apanha. Todo professor aí falaram que sofreu na tecnologia. Eu não sofri. Ó, e ainda, ó. Quem já viu isso aqui, gente? Quem já viu isso aqui? Quem já viu isso aqui? Eu consigo, ó, escrever aqui, ó. Olha aqui na parede aqui de casa, olha aí, ó. Olha aí que legal. Genética. Quem já viu isso? Ó, sou muito sinistro, né? Gente, voltando. Voltando. Então vamos lá. Esquece o chat. Pessoal, vamos lá. Essa garota que tá aqui, ela enrola a língua. Então ela é azão alguma coisa. E aí ela aprendeu essa parada na aula do ProEnem, de genética, que é assim, ó. Enrolou a língua, é azão alguma coisa. Aí ela chegou em casa e falou assim, mãe, enrola a língua. Cara, a mãe não enrola. A mãe fica assim, ó. Não enrola. É pra você ficar triste? Não. Porque se a mãe não enrola a língua, a mãe é o quê, gente? É azinho, azinho. E se a mãe é azinho, azinho, o que ela fez?
A mãe pegou um azinho e passou para a filha aqui. Logo, a filha é azão azinho. É a chamada heterozigota, né? É heterozigota, né? E, pessoal, ela foi no pai. Pai, enrola a língua. O pai enrola. Então, o pai é azão alguma coisa. Só que ela perguntou para a irmã dela, irmã, enrola a língua. Cara, a irmã também não enrola. Então, a irmã, ela é... Aliás, a irmã enrola a língua, né? Que é azão. Só que tem uma parada, gente. Se o pai enrola a língua, ele é igual ao filho. Então, tem que pintar ele. Pintei. Pintei ele, tá vendo aqui? A mãe não enrola a língua. É azinho, azinho. E, pessoal, essa irmã daqui, esse irmão daqui, né? Se a mãe não enrola, a mãe tá aqui, ó, azinho, azinho. O que que ela vai fazer? Ela vai passar um azinho para cá. Então eu já achei todo mundo. Então qual é a grande característica de uma herança que é autossômica dominante? Olha só, gente, anota isso, que isso aqui é bem importante, hein? Olha só. Indivíduo afetado tem um dos pais afetados. Então, se você tem uma característica dominante, essa característica tem que estar no seu pai ou na sua mãe. Então, se eu enrolo a língua, cara, minha mãe e o meu pai têm que enrolar. Agora, quando eu dei essa aula e meu filho era pequenininho, eu falei, cara, será que meu filho enrola a língua? Porque eu enrolo. Aí eu cheguei para o meu filho e falei assim, Lucas, enrola a língua. Ele não conseguia, ele botava a língua para fora e ficava assim, ó. Não conseguia. De repente ele enrolou. Gente, se ele não enrolasse a língua, ele não seria meu filho? Gente, isso não importa. O problema é quem enrola. Se eu enrolar a língua, meu pai ou a minha mãe tem que enrolar. Agora, meu filho pode não enrolar. Porque eu posso ser azão azinho, e eu passei o azinho para ele, e a mãe também passou. Isso acontece. Tudo bem? E a outra característica aqui é a seguinte: herança dominante, gente, ela não pula gerações. Então temos um bom comparativo aqui, ó. Eu estou sentindo que agora é uma hora maravilhosa para você, ó, dar um print. Dá o teu print aí, ó. Pai é quem cria. Dá teu print aí, ó. Pronto, deu print agora, lindo. Então, gente, isso aí é herança autossômica, tá? O pessoal perguntou assim, o irmão é afetado? Sim. E se ele é afetado, ó, tinha que pintar também, né? Então, só a mãe que não enrola, né? O pessoal já quer trazer logo a polêmica, uma cerca foi pulada, gente, que isso? E agora eu quero trazer para vocês um outro tipo de herança, número 3, que é a chamada herança intermediária. Gente, agora vai ficar fácil a vida de vocês, tá? Olha o nome da parada. Herança intermediária. Isso quer dizer que vai ter algo intermediário. Um exemplo que ilustra bem isso são dois genes, gene Vzão e gene Bzão. O Vzão manda a flor ser vermelha. O Bzão manda a flor ser branca. E aí diz para mim, se uma planta é Vzão, Vzão, obviamente ela é vermelha. Se ela é Bzão, Bzão, obviamente ela é branca. Porém, se ela for Vzão, Bzão, gente, o que seria o intermediário entre vermelho e branco? Seria rosa. É o meio termo, é o meio do caminho, tá?
Outro exemplo, existe um gene que faz as abóboras serem redondas. Tem um outro gene que faz abóboras serem ovais. Ovais não, alongada. Então tem um gene que faz a abóbora ser alongada, tem outro gene que faz a abóbora ser redonda. Quando eu cruzo, dá a abóbora oval. E o oval, gente, é o meio termo. Então isso é um caso de herança intermediária. E para a gente fechar esse bloco aqui de teoria e fazer exercício, existe a chamada codominância. Que alguém trouxe um papo aqui de anemia falciforme. E é exatamente isso. Gente, nós temos na anemia falciforme 2 genes trabalhando. O gene Azão e o gene Szão. E qual é a diferença entre anemia, entre codominância e herança intermediária? Na herança intermediária, o heterozigoto, ele é o meio termo, ele é intermediário. Na codominância, rola a expressão dos 2 genes ao mesmo tempo. Então, tu tem um gene Azão, que leva à síntese da hemoglobina A. E a hemoglobina A, gente, é a hemoglobina normal. É a hemoglobina que as pessoas saudáveis têm. E o gene Szão, ele leva a chamada síntese da hemoglobina, vou abreviar como HB, chamada de HbS. Essa hemoglobina S é a hemoglobina que aparece na anemia falciforme. Então, calma aí, vamos ver se você vai entender. Se tu for azão, você é um indivíduo que é normal. E a hemoglobina que você vai ter é só hemoglobina A. Vou botar aqui, ó, só HbA. Cara saudável. E se ele é saudável, olha só o formato das hemácias dele. É o formato de disco. Tá bom? Agora, se tu for Szão, você vai ter a anemia falciforme. E por que esse nome da doença? Porque as hemácias ficam em forma de foice, parece uma foice. Tá horrível a minha foice, né? Deixa eu tentar fazer de novo. Olha aí, virou uma foice. E nesse caso, o cara só tem hemoglobina S, que é hemoglobina doente. Caraca, Samaro, tem anemia falciforme. E, gente, quem é o Azão Szão? Esse cara é o chamado traço falcêmico. Ele vai ter hemoglobina A e hemoglobina S. Então, qual é a diferença disso pelo restante da aula, gente? Nesse caso, os 2 genes se manifestam ao mesmo tempo. Um gene não manda no outro. Então, se tiver o Azão, vai expressar hemoglobina A. Se tiver o Szão, vai expressar hemoglobina S. E se tiver os 2 juntos, os 2 se expressam ao mesmo tempo, tá? Então, funciona dessa maneira, né? A Simone acabou de mandar uma pergunta. Grupos sanguíneos é intermediário ou codominância? Simone, você mandou uma pergunta muito boa. Você está de parabéns. Simone, minha vontade é colocar meu pé aqui e te aplaudir até com os pés, né? No caso da herança sanguínea, o grupo sanguíneo AB é codominância. Porque o cara que é AB, ele consegue produzir o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Ou seja, os 2 produzem ao mesmo tempo, tá? Entenderam isso, gente? Então deixa eu liberar essa página aqui para você dar aquele print maroto. Dá o teu print, dá aí teu print. Anastácia Espíndola, né? Deu print. E agora, vamos fazer questões? Vamos lá? Gente, questão do Enem, questão fácil. Dificuldade 427. Ou seja, todo mundo que lançou a nota aqui no Enem, em Ciência da Natureza, botou um valor maior do que esse. Ou seja, deveria ter acertado. Então vamos embora, eu vou ler, hein? A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Calma aí. Se está entre o 1 e o 22, é uma herança autossômica. É a primeira lei de Mendel. Se fosse no X ou no Y, aí não seria a aula de hoje, seria uma outra aula, tá? Os pais do paciente podem não saber que são portadores do gene da doença, até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando
ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que o seu bebê possa nascer com essa doença. Gente, o que é portador? Portador de uma doença. O cara, ele não tem a doença. Ele carrega o gene. Então, provavelmente, o que está acontecendo? Aqui está papai, aqui está mamãe, eles são normais. E eles têm o quê? Um filho doente. Então, o filho doente é azim, azim. Como os pais são normais, eles são azão alguma coisa. E como tiveram um filho doente, cada um recebeu um azim. Cada um recebeu um azim. Então, o que é portador? Isso aqui, gente, é um exemplo de portador. Mas ele não é portador da doença, ele é portador do gene. E olha que curioso. Se a gente cruzar papai com mamãe, eita! Olha o que vai dar. Joguinho da velha. Alguém lembra o nome do joguinho da velha? Ah, Rodrigo, esqueci. Tudo bem. Cruzei, hein? Azão, 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 azim, azão, azim e azim, azim. Se ele falou que a chance é 1/4, gente, 1/4 é isso aqui, ó. É 1 em 4. Então é recessivo. Se a chance fosse 3 em 4, era dominante. Então, qual é a resposta, gente, dessa questão aqui? A resposta vai ser, ó, recessivo. Letra A. A de amor. Regra de Punnett, lembraram? Gente, para ser dominante, tinha que ser 3 em 4. Tem que ser, ó, esses 3 aqui. Não é codominante, porque você só tem normal e doente. Você não tem meio termo, você não tem o médio, né? Poligênico é quando é gene pra caramba e polialélico também. Ou seja, que são só 2 genes. Então fechamos de letra A aqui. Pessoal, como é que vocês classificam essa questão aqui? Vocês classificam essa questão aí como sendo uma questão realmente fácil? Agora, na opinião de vocês, é fácil? Vocês errariam essa questão na hora da prova? Não, né? Então vamos fazer a saideira aqui, gente. Deixa eu pegar uma aqui pra gente fazer. Ó, vou fazer essa aqui. Questão 3 da prova, ó, de 2023 do Enem. Vamos ler? Tá pequeno para ler, gente? Vou dando um zoom aqui pra galera conseguir ler, ó. A incapacidade de perceber certas cores é denominada daltonismo. Aqui tem uma pegadinha, tá? Porque quando falo de daltonismo, muitas pessoas já sabem que o daltonismo é uma herança ligada ao sexo. E aí eu vou continuar. Um tipo raro é classificado de tritanomalia. Ou seja, não é um daltonismo qualquer, é um daltonismo raro. E corresponde a um defeito nos cones sensíveis à cor azul. Cone é a célula da retina que faz você enxergar colorido. E nesse caso é um problema para enxergar a cor azul. Gente, daltonismo mais comum é problema entre vermelho e verde. Esse daltonismo aqui é raro, é do azul. Ou seja, não está seguindo o padrão. O gene responsável pela herança situa-se no cromossomo 7. Opa! Gente, se está no 7, não é ligado ao sexo. Não é. Então, quem botou ligado ao X, errou. Quem botou ligado ao Y, errou, porque está no cromossomo 7. Do 1 até o 22 é autossômico. Caraca! E aí ele fala assim, ó, permitindo que homens e mulheres sejam igualmente afetados. Você não pode pensar em herança sexual se homens e mulheres são igualmente afetados. E aí ele fala assim, ó, além disso, casais sem a tritanomalia, ou seja, casais normais, podem ter criança com a herança. Ou seja, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Deixa eu pegar aqui, ó, para não falar que eu sou mentiroso. Olha aqui. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É isso aqui, ó. Isso que está escrito aqui, nessa questão, é exatamente isso que eu coloquei ali atrás. Indivíduo afetado com pais normais, ou seja, isso fala a favor de recessivo, gente. Então é uma herança autossômica, recessiva, o gabarito é letra D. D de debate, D de Deus, ô glória. Ô, Osmar, que maravilha. E agora, para a gente encerrar, corta para a câmera 1. Pá! Olha aí, gente. Então encerramos aqui mais uma aula no ProEnem.
Cara, peguem esse material, gente, que está na nossa plataforma, façam as questões, que vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Então, ó, eu me despeço de vocês nessa hora e nos vemos na semana que vem. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.